Crítica Rasa. Bem-vindo a mais um vídeo do Crítica Rasa, o seu canal de análises. Se você ainda não conhece o canal, meu nome é Matheus. E se você já conhece, confere o sininho, vê se está inscrito e já mete um like aí. O filme de hoje é 10.000 a.C., dirigido por Roland Emmerich, diretor alemão, que iniciou a carreira com filmes de ficção científica e, pela sua filmografia, parece se interessar por filmes com temáticas catastróficas, conspiratórias e apocalípticas, como Independence Day, 2012, Stargate, Anonymous, que fala sobre a possibilidade de Shakespeare nunca ter existido, assim como parece gostar de filmes com a temática histórica, como O Patriota, Stonewall e Midway. A história é sobre um caçador-coletor que vive nos Montes Urais, chamado Dile, que, após ter sua tribo atacada por estranhos cavaleiros de uma civilização e ter sua amada Evoleth e vários amigos capturados, sai em busca dela. O filme se inicia com uma profecia de que, numa última grande caçada, o povo de Dile, os Yagul, que estavam passando fome pela possível extinção dos mamutes, principal fonte de alimentos deste povo, seriam salvos. O filme pode ser enquadrado como uma espécie de mito para como a agricultura se difundiu entre os povos da Eurásia, um tema extremamente interessante, pois ele é um dos fatores fundamentais para entendermos a base do mundo moderno. De como os europeus conquistaram as Américas, há a razão da chaga que foi o sistema escravocrata, o que possibilitou a criação de estados e sociedades complexas, com armas e gemas e muitas outras questões, podem ser entendidas se entendermos por que alguns grupos desenvolveram a agricultura antes de outros. De antemão, já é necessário ressaltar que não havia nada de inicialmente diferente nos povos. Todos se comportavam, na maior parte do tempo, como caçadores-coletores que eventualmente se beneficiavam da agricultura. Há um mito de que ou um povo era caçador-coletor ou era agricultor. Muitos povos conheciam bem a possibilidade da agricultura, mas não era interessante ser apenas um agricultor quando a natureza podia fornecer a pequenos grupos alimento suficiente para que eles se mantivessem. Assim, por muito tempo, enquanto os nômades viviam em pequenos grupos perambulando por aí, não havia necessidade de se estabelecer e plantar nada. Conforme a escassez causada pelo aumento da população e a extinção dos grandes animais pela caça se dava, os povos começavam a plantar e se tornar mais agricultor-pecuarista do que caçador-coletor, até deixarem a prática de lado. A região onde houve o boom da agricultura foi a Eurásia. Então, para responder essa questão, vou, com a ajuda do livro Armas, Gemas e Aço, de Jared Diamond, tentar explicar por que foi lá, e não em outros continentes, que a agricultura se desenvolveu tanto. Um dos fatores importantes é a forma como o continente se estende. Citando o livro, a extensão norte e sul das Américas é muito maior que a extensão leste-oeste. Apenas 4.800 km na parte mais larga, chegando a cerca de 64 km no istmo do Panamá. Ou seja, o eixo principal da América é norte-sul. O mesmo ocorre também, embora em menor grau, na África. Já o eixo principal da Eurásia é leste-oeste. E que influência isso tem? As localidades distribuídas a leste e a oeste de ambas na mesma latitude têm exatamente a mesma duração do dia e as mesmas variações sazonais. Num segundo nível, elas tendem também a compartilhar doenças similares, regimes de temperaturas e de chuvas e habitats ou biomas. Por exemplo, Portugal, norte do Irã e Japão, todos localizados na mesma latitude, mas dispostos sucessivamente a leste ou a oeste, a cerca de 6.500 km um do outro, são mais parecidos em clima do que um local distante apenas 1.600 km ao sul. Este fator aparentemente irrelevante torna muito mais simples a troca de culturas e de plantas diferentes entre povos. Segundo ponto relevante sobre o continente é um não tão óbvio, e diz respeito aos alimentos que haviam lá. Devemos nos perguntar: em que condições um povo deixa de ser caçador-coletor e se torna agricultor? A primeira a ser entendida é a de que não adianta haver apenas um ou dois alimentos. É necessário um conjunto de grãos e tubérculos.
A domesticação de plantas não é uma questão de caçadores-coletores que domesticam uma única planta e depois prosseguem com seu estilo de vida nômade. Suponhamos que as maçãs silvestres da América do Norte realmente se transformassem em uma grande cultura se os índios caçadores-coletores tivessem se estabelecido em um determinado lugar e se dedicado a cultivá-las. Os caçadores-coletores nômades não abandonariam seu estilo de vida fixando-se em aldeias e iniciando o cultivo de pomares de maçã, a menos que muitos outros animais e plantas selvagens domesticáveis estivessem disponíveis, de modo a fazer com que a existência sedentária de produção de alimentos fosse capaz de competir com seu estilo de vida tradicional. Mas, como que os povos poderiam ter à disposição inúmeras outras plantas e animais? Já parece suficientemente difícil conseguir uma. Das 200.000 espécies de plantas selvagens que existem, somente alguns milhares são comidos por humanos, e apenas algumas centenas dessas são mais ou menos domesticadas. Dessas várias centenas de culturas, a maioria fornece suplementos secundários para a nossa dieta e não teriam sido suficientes para sustentar o surgimento de civilizações. Apenas uma dúzia de espécies representa mais de 80% do total mundial anual de todas as culturas no mundo moderno. Essa dúzia de exceções são os cereais trigo, milho, arroz, cevada e sorgo, o legume soja, as raízes e os tubérculos batata, mandioca e batata doce, fontes de açúcar como a cana-de-açúcar e a beterraba e a fruta banana. Somente os cultivos de cereais correspondem atualmente por mais da metade das calorias consumidas pelas populações humanas do mundo. Com tão poucas culturas importantes, todas elas domesticadas milhares de anos atrás, é menos surpreendente que muitas áreas do mundo não tenham nenhuma planta selvagem de grande potencial. Podemos nos voltar às plantas da Eurásia e ver o que há nelas que não há nas plantas do resto do mundo. Seria interessante ler o capítulo 8 do Armas de Armas e Aço, mas vou tentar resumi-lo. Primeiramente, uma vantagem do crescente fértil é que ele está localizado em uma área de clima mediterrâneo, caracterizado por invernos amenos e úmidos e por verões longos, quentes e secos. Esse clima seleciona espécies de plantas capazes de sobreviver a longas temporadas de secas e retornar rapidamente ao crescimento com a volta das chuvas. Muitas plantas do crescente fértil, principalmente cereais e legumes, adaptaram-se de modo a se tornarem úteis aos humanos. São anuais, o que significa que a própria planta seca e morre na temporada de seca. Estudos experimentais em que os botânicos coletaram sementes desses pés naturais de cereais silvestres, como os caçadores-coletores devem ter feito há mais de 10.000 anos, mostram que podem ser obtidos colheitas anuais de até 1 tonelada de sementes por hectare, produzindo 50 quilocalorias de alimentos energéticos para apenas 1 quilocaloria gasta no trabalho. Ou seja, já havia na região do Crescente plantas altamente produtivas e que permitiam a agricultura. Ao coletar grandes quantidades de cereais silvestres em pouco tempo, quando as sementes estavam maduras, e estocando-os para usar como alimento durante o restante do ano, alguns povos de caçadores-coletores do Crescente Fértil já haviam se fixado em aldeias antes mesmo de começarem a cultivar plantas. Os ancestrais selvagens das nossas culturas de trigo e cevada são tão parecidos com seus descendentes que nunca houve dúvida sobre a sua origem. Como dito no começo, o continente da Eurásia se estende no sentido leste-oeste, o que faz com que a maior parte das terras esteja na mesma latitude, o que permite que não só os povos possam se comunicar com facilidade, como as plantas que são domesticadas em uma região sejam levadas a outra e assim os povos comecem a conseguir montar seu conjunto de sementes que os permitam abdicar da vida de caçador e coletor. O Crescente Fértil foi um berço de sementes e culturas mais importantes e antigas do mundo, e por isso que foi principalmente na Eurásia que tantos povos se tornaram sedentários antes do resto do mundo. Embora o livro trate do desenvolvimento das sociedades, eu vou me limitar a falar sobre a agricultura, e num outro vídeo oportuno eu falo mais sobre o assunto. E afinal, 10.000 a.C. é bom? Voltando ao filme, ele é bem interessante, embora não muito verossímil. Teve várias críticas ruins e esse foi classificado como um dos piores da carreira do diretor.
Não acho que seja um filme ruim, embora de fato destoe das outras obras, mas ainda assim é divertido. Eu vi apenas uma vez e achei suficiente, mas não me arrependo.